Pessoal, vocês podem sentar. Um pouquinho mais pra frente. Graças a Deus, a gente está falando sobre os batismos, né? A gente falou sobre o batismo nas águas semana passada. Eu sempre venho com a convicção que eu vou até um ponto e não consigo, né? Também que Deus dá a graça, né? Pra vocês voltarem na outra semana, né? Pra gente sempre refrescar da onde a gente está tirando tudo isso, vamos em Hebreus 6. A gente sempre tem que ter na mente que o Velho Testamento apresenta, ele tipifica, ele exemplifica, ele usa de exemplo, ele é um exemplo do que ia se cumprir, e a gente entende no Novo Testamento. O Novo Testamento explica o Velho, e o Velho é exemplo, é uma visão, ou a própria Bíblia diz que é sombra das coisas que haveriam de vir, né? Então a carta aos Hebreus, eu vou sempre insistir isso com vocês, porque é o que ela é. Você lê ela, você entende isso, a gente compreende isso. É uma carta que apresenta todo o livro, todo o Velho Testamento para as pessoas que iam se convertendo, iam passando pelas águas, né? Eles recebiam esse nome, os que passam pelas águas, né? Então, quem não era familiarizado com a lei, com o Velho Testamento, com o Taná, né, com os profetas, os livros históricos, o apóstolo Paulo estava ensinando para eles tudo aquilo ali de uma forma bem clara, bem fácil de entender. Hebreus 6 diz assim, versículo 1: porque deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas, da fé em Deus, da doutrina sobre batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e sobre o juízo eterno. Então a gente está estudando os rudimentos, a base. O rudimento é a base, o alicerce, né? Não deve se lançar um novo fundamento sobre isso, isso já existe. Por que esse estudo é tão importante? A gente tem que ter uma base clara sobre esses pontos desse versículo, porque daqui para frente vai construir algo na nossa vida, amém? Então quando a gente entende o que são as obras mortas, a gente tem que se arrepender disso, e a gente tem que ter uma fé clara em Deus. O que são os batismos na Bíblia, para que eles servem, e a gente vai buscar isso, amém? Quem já batizou nas águas aqui? Glória a Deus, senão a gente ia pegar uma piscininha já. Você é tudo crente aqui, né? Amém. Mas tem mais batismos, né? E fora, e quando a gente entra nesses batismos, tem alguns que eles vão tratar com a nossa vida até a volta do Senhor, amém? E é isso que a gente vai tratar hoje, né? Tem um batismo que é o batismo de Jesus, né? A gente vê a Bíblia falando, ela exemplificando em Romanos 6 mesmo? Romanos 6, abra comigo Romanos 6, 4. Romanos 6,4 diz assim: porque fomos sepultados com Ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então o que ele está falando? Que pelo batismo nós recebemos o batismo de morte. Não é isso que está falando aqui o texto?
E o que é? Quando você deita, por isso que não pode ser por aspersão. Ah, Juliano, mas o povo que saiu do Egito não foi feito assim. Não foi porque nós precisamos nos identificar com a morte de Cristo, eles não precisavam. Você entende a diferença? São detalhes, irmão. Né? Apesar da rocha, a Páscoa, tudo isso tipificar era sombra, era um exemplo. Estou dando uma ideia para vocês. Mas a gente já não tem a ideia, a gente tem a realidade. A gente não tem mais uma sombra, a gente tem o que é real. Né? Você olha a sombra aqui, ó, você tem ideia que é uma mão, mas você não sabe a cor da pele, o tamanho da unha, se é uma mão de adulto ou de criança, se é um menininho de 18 anos, né? Um ancião de dias, né? A gente não tem ideia. A sombra dá ideia do que é, mas não te traz clareza. Amém? Isso é fato. Então todos nós, de Cristo para frente, não tem alternativa. Nós temos que passar por esse batismo de morte. Irmãos, o batismo nas águas, por isso que ele não é só quem quer batizar, vem aqui na frente, tal dia, e fala o batismo e tal. É importante que o próprio Jesus batizou. Não, tem que ser um batismo que a pessoa entenda, ela tem que mudar de vida, tem que ter mudança de caráter, tem que ter transformação. Por isso que a igreja está cheia de pessoas não transformadas, porque o princípio não foi aplicado. Por que eu estou ensinando isso para vocês? Porque vocês vão conhecer pessoas, a pessoa vai aceitar Jesus com você, você vai fazer a oração com ela, e aí você vai falar para a pessoa: o próximo passo é o batismo nas águas. Para que serve? Você vai testificar para as pessoas a sua fé, e você vai decidir mudar de vida, se arrepender. Irmãos, eu dou um estudo de batismo, e tem, ao contrário do que acontece na maioria dos lugares, a turma decide: eu não vou batizar agora, não é assim? Só eu não vou batizar agora. E eu não tenho problema com isso, irmãos, porque eu prefiro que a pessoa, ela tem consciência, mas ela fala: não, eu não quero parar de pecar, eu não quero mudar de vida. Irmãos, eu não passo luta com isso, você passa? Às vezes você fala assim: nossa, que horrível, né? Mas, irmãos, talvez se há 20 anos atrás tivesse sido bem explicado para a gente, a nossa reação seria qual? 30 anos atrás. Fale alto, deixa eu ouvir também. Eu amo você, não vai, doido? Se tivesse visto na frente, você tinha pensado com 30 anos. Não, mas não é, irmãos, não é sério. Agora sim, tem um valor tudo isso? Lógico que tem. Mas quando você explica, você conversa com a pessoa, conduz ela no processo de arrependimento ali, olha, né? Irmãos, é lindo. Irmãos, o que eu pego de gente para estudo de batismo que nem aceitou Jesus. Irmãos, eu já peguei crente que batizou nas águas, nunca fez a oração de confissão de fé. Mas precisava fazer isso? Se a Bíblia fala em Romanos que precisa declarar, então tem princípios que não pode ser quebrado. Irmãos, acredite, são detalhes que faz com que a pessoa não mude de vida. Eu sei que você deve se separar e pensar, você deve conhecer pelo menos uma pessoa que desceu as águas do batismo e nunca virou crente. Crente melhor do que os demônios que creem e temem. Não obedece, não se tornou filho de Deus, não é verdade, irmãos? E às vezes é falta de um ensino desse mais denso. Você precisa mudar de vida. Por isso que eu falo que as crianças, a gente tem que fazer um trabalho sério. A gente conversa, né? Conversou quando a Liliane estava para entrar no trabalho, e tem essa visão de enfiar a Bíblia dentro deles mesmo, porque quando crescer não dá trabalho, né, irmãos? Já tem o princípio estabelecido, né? Então a gente está tratando de assuntos que às vezes lá no batismo, Juliana, você dá rudimentos de fé? Não dou para quem vai batizar, eu dou uma coisa mais profunda, irmãos. Eu estou ensinando vocês para vocês ensinarem também.
Porque às vezes você conversa com pessoas, você não tem alguns recursos bíblicos, né? Agora você vai ter. Você vai revisar isso tudo. Olha, eu não lembro agora, mas eu vou dar uma olhada, eu tenho um material lá que eu vou te ensinar. Eu estou te dando ferramentas para isso, né? Então o batismo nas águas não é só, a gente vai fazer um churrasco, traz a família. Não, é um processo de arrependimento, a pessoa está morrendo ali. A velha natureza tem que morrer. É isso que Romanos fala. É o batismo da morte. Agora tem o batismo de Jesus. Não tem? Vocês já ouviram do batismo de Jesus? Qual que é? Você ouviu qual que é? Oi? Não lembra? Mas tem que ter, porque abra comigo em Mateus 20. O batismo de Jesus não é ele ter o tibum, não é quando João Batista batizou ele, é esse batismo aqui. O batismo da água foi para que se cumprisse a justiça. Ele tinha que passar pelas águas. Agora olha o 20 e 22. Todo mundo achou? Eu estou no errado, eu estava no 22. 20 e 22. Mas Jesus respondendo disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. Aqui Jesus, e diz-lhe eles: na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizados com o meu batismo com que sou batizado, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas será dado àqueles para quem meu Pai o tem preparado. Hã? Ah, é como que tá? Tá igual. Você consegue ler? Ah, tá sem óculos? Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu sou para beber? Responderam: podemos. 23. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete conceder. É, porém, para aqueles a quem está preparado para o meu. Qual é a versão desse trem? Acho que é pergunta. Aqui é Almeida. Almeida? Revista atualizada. Gente, eu estou preparando um estudo, eu estou lendo ela inteira, estudando ela inteira. Gente, tem mais de 1000 discordâncias que eu achei. King James? Hã? King James? King James. Revista atualizada? King James, né? Na revista atualizada? Revista atualizada. Hã? A NVI é boa. Tem alguém com a NVI aí? Como que tá a NVI? Tá igual? Tá ruim? Eu nunca estudei a NVI nesse ponto, né? Mas é uma tradução gostosa, eu uso bastante. Esse é o problema de versão. Por isso que tem que ter várias, né? Você tem que ter a fiel, a King James é muito boa. Mas tira o batismo. Eu vou ler de novo com vocês. Aqui está a discussão, né? Eles eram pedir para um sentar à direita e outro à esquerda, né? João fala de um jeito diferente. A mãe deles vem pedir. Quando eu prego sobre esse versículo, sobre essa passagem, eu gosto de ler o texto que a mãe deles pede, né? Porque eu fico imaginando os meninos pedindo para a mãe: eu queria tanto, Jesus vai reinar, o reino dele está vindo. E a gente queria tanto governar com ele. Eu fico imaginando os meninos chorando para a mãe, né? Mas enfim, né? Esse é para outro assunto. O 22. Mas Jesus respondendo disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado?
Dizem eles: podemos. E o 23, que vocês também está incompleto, né? O meu do NVI do celular já está direto no Podemos. Vou falar É. Não tem o batismo com que eu sou batisado. A NVI não tem também? Olha pra ele. Tá aqui. Ruim mesmo. Jesus, certamente beberão meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim. Esses lugares, nossa, não fala desse batismo. Isso é muito ruim. Ah, é o Mateus mesmo que a mãe pede, viu? Não é João não. É Mateus mesmo. Se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, adorando, desejando uma certa coisa. Está lá no 20 falando isso. É no 20, em Mateus mesmo que a mãe de João e Tiago pede. E aqui o 23, ó. E diz-lhes ele: na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas o será dado àqueles para quem meu Pai o tem preparado. Olha que diferença que dá de uma tradução para outra. Para você preparar um estudo, né? Quebra as pernas, né? É, a corrigida eu sempre usei ela, que é a minha mais antiga, né? O que é? Olha só, Jesus está falando aqui: eu vou beber de um cálice agora, e eu vou ser batizado num batismo agora que vocês não podem participar. E aí eles pedem esse batismo, e eles pedem desse cálice. Agora, pelo que Jesus iria morrer? Por nós. E a morte dele ia preparar a implantação do quê? O reino de Deus. Hã? O reino. O reino de Deus. Qual que era a pregação de Jesus? Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo, né? Deixa eu ver se eu anotei esse texto aqui. Eu acho que é Mateus 3,17. Olha só comigo. João pregava isso. Mateus? 3,17. É isso? Espera aí, deixa eu ver se eu peguei certo aqui. 17 do final 1. Não, tá. Acho que eu anotei errado. Ué, o que eu fiz aqui? Deixa eu ver se é o 2,17. É o 4,17. É o 4,17? Muito obrigado. É o 4,17. E a partir desse tempo, Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos, pois o reino do céu tem se aproximado. Que está na King James. O reino de Deus está chegando, é chegado a vós, dependendo da tradução. Então, por que Jesus ia morrer? Precisava morrer para que isso se cumprisse também, para que isso fosse estabelecido. Jesus morreu na cruz para que pessoas recebessem a vida eterna. E aí eu pergunto para você: hoje ainda pessoas morrem por causa da pregação, da proclamação do Evangelho de Deus? Quem que foi o primeiro a morrer assim? Estevão, o primeiro mártir da igreja. Eu quero ver isso com vocês rapidinho. Isso aí está em Atos 7, né? Não, Tiago morre depois. Eu acho que morre depois. Mas o Estevão foi o primeiro mártir, né? Morrer por causa da proclamação do Evangelho. Tiago foi o primeiro apóstolo, né? (7:60). Vamos ler os 59 e 60. E eles apedrejaram a Estevão, que invocava a Deus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
e pondo-se de joelho, clamou em alta voz: Senhor, não coloque este pecado para eles carregarem. E tendo dito isto, adormeceu. Morreu, né? Mas adormeceu porque é a forma que a Bíblia trata a morte de um justo. Então ele morreu por causa da proclamação do Evangelho. Tem mais casos desse na Bíblia? Vamos lá em Apocalipse 6. Do 9 ao 11. Oi? Apocalipse 6, do 9 ao 11. Acharam? E havendo aberto o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles mantinham. E eles gritavam em alta voz, dizendo: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás o nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra? E túnicas brancas foram dadas a cada um deles, e lhes foi dito que eles deveriam descansar por um pouco de tempo, até também completar-se o número dos seus conservos e seus irmãos, prestes a serem mortos assim como eles. Então, irmãos, esse batismo de Jesus não é para todos, mas alguns vão, né? Eu não sei se a gente enviar Lucas lá para o Paquistão, como que vai ser, né? Fala bem que muda. Vai dar um ano aí. Hã? Já era, né? Então a gente espera, caso em agosto, em setembro do ano que vem a gente envia, né? Fala bem, Magda. O primeiro que oferta são os pais, né? Mas, irmãos, esse é o batismo, porque Jesus ele ia ter que morrer. Ele mesmo fala: se possível, passa de mim esse cálice, né? Aí ele fala assim: porém, seja feita a tua vontade. Ele tinha que passar por aquilo. Ele tinha que beber o sofrimento, né? A humilhação, o sacrifício, né? A morte de um por todos, né? Quase os três mosqueteiros, né? Um por todos e todos por um, né? Mas ainda assim tem pessoas que servem de sacrifício. E olha, acredite em mim, o número dos quais deveriam morrer por causa da palavra de Deus ainda não se completou. Não é verdade? Porque a gente vê em Apocalipse declarando isso. Então isso é para todos? Não. Não é para todos. Todo sacrifício que eu até hoje, com quase 20 anos de ministério aí, fiz pela obra, não se compara em morrer pela obra. Eu vi uma foto interessante, né? Que tem a ver com isso. Foto de um soldado alemão resgatando uma criança judia. Foto bem antiga. Então tem aquela assim, né? A coragem desse homem resgatar essa criança judia, sendo alemão, né? Daí a pessoa, como católico, ele falou assim: essa é a coragem que eu vou ter que começar a ter a partir de alguns dias. E é uma realidade, né? É uma realidade. É uma realidade. E assim, por que pessoas morrem pelo Evangelho? O que você acha? Por que pessoas dão a vida pelo Evangelho? Um de cada vez. Muita gente falando assim. Amor a Cristo. Hã? Amor a Cristo. Amor a Cristo. Convicção pela fé. Hã? Convicção que elas têm pela fé. Convicção pela fé. É certeza de tudo que ela vive, né? Certeza que ela está aqui para isso. Para ela continuar, que o Evangelho continue sendo pregado. Isso, tudo que vocês falaram está completamente correto, porque é a convicção que ela vive, é o amor a Cristo, né? E eles têm uma convicção da verdade, a convicção, o que eu vivo, as experiências que eu tenho são tão verdadeiras que eu estou disposto a morrer por essa causa. Aí eu pergunto para você tem convicção do que você crê é verdade? Profunda no seu coração? Então que o seu coração esteja disposto a ir às últimas instâncias pela verdade. Irmãos, não é fácil não, né?
Mas eu comecei a absorver isso depois que eu estudei escatologia. Hã? Depois que eu fiz o curso de escatologia, ficou mais fácil. Ficou mais fácil, né? A dor é menor, né? A disposição é maior, né? Acho que é a melhor palavra, né? Está disposto a isso, né? A morrer por Cristo, né? Isso e a gente começa, é engraçado que no estudo de escatologia dá vontade de morrer pelo Evangelho, né? Você está lá assim, meu Deus, né? Eu morreria por esse negócio agora, né? Passa uns 3 meses, uns 6 meses, já não dá. Você já fala, essa vida aqui é tão boa, né? Mas é a convicção do que eu creio, é uma absoluta verdade que não há reservas dentro de mim, né? É essa convicção que leva o chileno Vergara até onde ele está, e tantos outros, né? Ele é um que a gente acompanha, né? A gente não tem condição de cuidar de 50, 60, mas ajudar bem um sim, né? E comprou mais uma família. Hã? Ele? Comprou mais uma família. Comprou mais uma. E falou no dia, no outro dia ele comprou. Deram lá aqui. É louco. 6 Foi? pessoas. 6 pessoas. 4. Louco, né? Mas eu sinto isso na UPH, quando está aquele cenário de caos, né? Eu consigo perceber o Espírito Santo me tratando, né? E a convicção, nossa, eu estou colocando minha vida em risco pela vida de outras pessoas. E o quanto isso tem feito meu coração melhor, né? A gente está com medo, tudo, né? Deus tratou. Já perdi o medo de estar lá, mas essa convicção veio. Vem, né? É muito louco, né? Não tem como explicar, né? Não tem como explicar, porque é algo que foi gerado dentro da pessoa, né? E aí o que a gente faz? A gente prega o Evangelho para a pessoa ter esse nível de experiência. Nada menos do que isso, né? Por isso que o batismo nas águas, num nível de arrependimento, é importante, porque é ele que vai capacitar a pessoa a ter as experiências profundas com Deus. Se não houver arrependimento, irmãos, a pessoa sente a presença de Deus no culto, o louvor é gostoso, a palavra fala com ela, mas não a transformação nesse nível, porque Deus não espera nada menos de nós do que isso, né? O Rafa, no dia que essa última vez que ele pregou, ele falou isso, né? Os muçulmanos, os filhos, né? Foi isso, né, Rafa? Você falou, se preparam, treinam o filho para isso, né? E a gente tem que estar pronto, você falou também isso, né? Tem que estar pronto para isso também, né? Então as pessoas morrem pela mentira, e às vezes a gente não sacrifica pela verdade, né? Então, é essa convicção, né? É esse batismo que o Senhor quer, que o nosso coração esteja disposto a Ele. Ah, Juliana, mas se eu estiver disposto eu vou ter que morrer, não sei. Mas que o seu coração tem que ser treinado para isso, né? E o ambiente que a gente vive é para isso, né? Tava terça-feira falando com a Vânia, né? Sobre o pessoal que a gente está para trazer, né? E Deus falou com ela também, né? Que não tem jeito, irmãos. Vocês estão envolvidos num ambiente que a gente só vai fazer coisa punk, né? Então, e a gente vai caminhar com pessoas nesse nível, né? É engraçado que eu acho que todo mundo que está aqui, que Deus tem mudado o coração, a gente perceber que a gente não nasceu pra gente, né? Que a nossa vida não pertence pra gente, nossos sonhos não pertencem pra gente. Eu acho que Deus tem mudado o coração de todo mundo nesse sentido. Nossa, eu estudei pensando que era pra mim, mas eu não estudei pra mim, né? Gente, vocês não fazem ideia do que eu sinto ouvindo isso. Vocês não fazem ideia, porque a coisa mais difícil que tem é você compartilhar o seu coração com as pessoas. Sabe? Quando você vê o pessoal que caminha com você começar a sentir o que você sente, a gente tem que terminar de educar o Davi, eu quero mais um filho. Mas se eu morresse agora, eu estaria pleno. Sabe? Só por isso que eu ouvi. Eu sei, eu já ouvi de outras pessoas isso também. Para mim é o ápice do ministério, você conseguir compartilhar o que tem no seu coração, isso fazer parte do coração das pessoas, sabe, dá vontade de chorar. Isso é o que dá de mais precioso para a gente. Então esse batismo de Jesus é para gerar isso, essa disposição no nosso coração, né?
E o outro batismo que a Bíblia fala, Lucas 3,16. Os 3,16 da Bíblia são muito legais, né? É isso mesmo? Não. Ah, eu tô no 4. Oh, meu Deus. Gente do céu, o que está acontecendo comigo? Acho que é cansaço. Lucas 3,16. João respondendo, dizendo a todos: em verdade eu vos batizo com água, mas vem que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias dos seus calçados. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui nós temos 2 batismos. Quem que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo? Hã? Fala alto. Jesus. Através? Através? Fala. Vai falar? Através da palavra. Fica na mão do negócio. Irmãos, a gente vai ver inclusive o batismo com fogo. Irmãos, a palavra é o que gera isso nas nossas vidas, incontestável. Agora, o Espírito de Deus, ele vem, vamos abrir João, ele vem para fazer algo no mundo. João 16, vou ver isso. João 16, do 7 em diante, até o 13. Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se porém for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai convencer quem? Mundo. Interessante isso, né? Por quê? Porque, irmãos, qual que é a intenção da eclesia, da igreja, desse ambiente? A eclesia significa chamados para fora, né? Na ideia de sair do sistema, do pecado. A ideia é de quando as pessoas se reuniam nesse ambiente que é chamado de igreja, é que elas já tivessem sido convencidas de tudo. Aí a gente se reúne e prega para convencer as pessoas ainda, né? Alguém está entendendo o que eu estou falando? E a gente se reúne e prega, você tem que mudar de vida, você tem que mudar de caráter, porque a gente não veio do mundo com esse convencimento. A gente veio para mudar de vida, né? É interessante isso que ele fala, né? Que Jesus fala. É Jesus falando aqui, viu, irmãos? Onde que eu estava aqui? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí o próprio Jesus explica: do pecado porque não creram em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e vós não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo que ele ouvir, isso ele dirá e vos anunciará as coisas vindouras. Então todas as revelações que foram vindo, que foram manifestadas a Paulo, a João, tudo isso foi dado por quem? Pelo Espírito Santo. Amém? Que é Ele que revela. Quem que nos revela, nos faz compreender a Bíblia hoje? O Espírito Santo. Por isso que João fala que Ele nos ensinará todas as coisas, né?
Então é interessante, isso é o Espírito que faz isso. Ele ainda nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele não mudou de função. Só que é interessante a gente saber que as pessoas têm que vir no mundo com essa convicção, com essa disposição de abandonar o pecado. Por que a justiça? Eu falo muito sobre isso. A justiça é o que? Jesus recebeu o que era para nós recebermos. Então, a gente recebe o que é de direito dele. Entendeu a inversão que aconteceu? Nós deveríamos receber a ira de Deus. Deus olhou para a terra no ápice do pecado, quando houve a plenitude dos tempos, na época que Jesus veio. Isso acontecerá de novo. Só que maior juízo virá como nunca houve sobre a terra, a Bíblia diz. E aí Deus despejou todo o juízo dele, toda a ira dele em cima de Cristo. E aqueles que creem em Cristo e se arrependem, nós fazemos parte disso, ao invés de receber o juízo que foi sobre Cristo, vamos receber a herança do Filho. É lindo isso, né, irmãos? Isso é lindo. Jesus trocou de lugar conosco na cruz, com aqueles que estão dispostos a carregar as suas próprias cruzes. Cada um de nós tem uma cruz para carregar. Eu sempre falo isso, eu prego muito sobre isso. A cruz de Cristo não nos isenta, não nos livra da nossa cruz, mas nos livra da cruz do juízo que Ele recebeu, porque Ele recebeu a ira de Deus. Amém? Por isso que a ira do último dia será tão terrível, porque os homens não aceitaram o que Jesus recebeu por eles. É sério, né, irmãos? Isso é muito sério. Nisso que eu estou falando, alguém tem alguma dúvida? Está tudo tranquilo? De boa? Vamos lá. O Espírito de Deus, ele vem para gerar o fruto do Espírito em nós. Eu quero ler isso com você. Sei que você já conhece o texto, tudo. Gálatas 5. A gente vai ler do 16 em diante. O 22 fala do fruto do Espírito especificamente, mas o Gálatas 5, do 16 em diante diz assim: eu vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis os apetites da carne, porque os anseios da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se mutuamente, a fim de que não consigam fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei, porque a lei estabelece o juízo, né, irmão? A gente já estudou isso, então. Aí o 19: ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação. Adultério e fornicação é a mesma coisa? Adultério é para quem é casado, fornicação é para quem é solteiro. É o mesmo tipo de pecado em ambiente. Prostituição? Ou para fornicação? Então, eu gosto mais do termo. Você está com a King James? Esse negócio não. Fiel. É boa essa versão. Eu gosto mais quando fala da fornicação, porque é o seguinte: a fornicação é o desejo sexual do jovem. Irmãos, qual é o maior erro da gente como igreja? Não explicar bem para os jovens que casar é 50% da resolução dos problemas deles. Porque os jovens, a sua grande maioria, casa porque acha: eu vou casar, agora eu vou fazer sexo, pelo menos, no mínimo, metade dos meus problemas vão acabar. Aí ele descobre um outro problema, que essa atividade não é tão grande assim. Oh, mesmo! Fala misericórdia. Misericórdia. Misericórdia.
Não, irmãos. Quem fez sexo, quem é crente aqui e fazia sexo antes de casar, você pode pensar assim, mas eu fazia muito mais. Se deixasse qualquer esbarrão, dava curto. E por que eu casei e diminuiu? Porque como era pecado, os capetas impulsionavam você para isso. Dá para entender isso, irmão? Então era aquele negócio, até a mulher ficava, né, subindo para as paredes, igual a turma fala. Aí casa, diminui, como diz o outro. Ah, porque foi liberta dos capetas? Não, é porque... Pode ser também, né, irmãos? Mas é o seguinte, a vida conjugal, irmão, você está namorando, faz sexo, vai cada um para a casa do pai e da mãe. As responsabilidades de uma família não estão sobre o casal de namorado. Sim ou não? Alguém entende o que eu estou falando? Irmãs, né? Aí chega a noite, não aguenta. Tem que ter toda uma preparação, né? Então, eu podia falar que o corpo da esposa pertence ao marido, e que o do marido é da esposa. Mas, irmãos, a vida de solteiro, quando a gente casa, nunca mais é igual. Ou que se a gente soubesse, né, irmão? Né? Manteríamos castos, né? Não no pecado da fornicação, porque ambos trazem condenação. Ambos trazem. Então, a gente tem que entender isso, a fornicação, a prostituição. Qual que é o pensamento do Espírito de Deus? É um só, irmãos, que a gente casa e não vai viver uma vida de prostituição ou de adultério. Porque não, o fato de eu estar solteiro não me habilita a pecar. Como o fato de eu estar casado e as relações sexuais não serem no nível que eu desejo, mas também não consigo. Porque querer é uma coisa, poder é outra, né? Porque vamos e venhamos, o homem, não tem dia que você está cansado? Ou todo dia você está... Todo dia se tiver milhão, peraí, é muito testosterona para o homem só, né? Não é verdade, irmãos? Vamos e venhamos, né? Não é todo dia, né? A gente quer muito, consegue pouco. Não, fala a verdade. Para de dar uma de leão. Não, né? Para, não é assim não, vai. Seja sincero, você está num ambiente, né, eclesiástico aqui, né? Pelo menos tem casamento. Então a cobrança não é só para a mulher, a gente tem que entender isso. Mas a carne, por que ele fala a obra da carne? Porque num ambiente onde o Espírito Santo não governa, esse tipo de coisa é uma loucura, irmãos. E olha, acredite em mim, aí a pessoa casa sem uma vida com Deus, continua sofrendo com isso. Até que tem um encontro real com Cristo, aí a vida sexual tem que ter uma forma natural de viver. Irmãos, a gente trabalha na área de libertação, né, de desencapetamento, para você entender melhor. Irmãos, a pessoa depois que passa por esse processo, fica num nível normal. Não vou dar números, né, 2 vezes por semana, 3, 4, para você não escandalizar. Não falar nem glória a Deus, nem misericórdia, né? Mas a pessoa sofria, porque às vezes o cônjuge, às vezes o marido não dava conta, a esposa não dava conta. Isso normaliza, entendeu? Porque a vida com Deus nos liberta da carne. De quem, irmãos? De mim, dos meus desejos pecaminosos, amém? Então, só para a gente diferenciar: adultério, casado, prostituição ou fornicação é o mesmo pecado, só que num ambiente diferente, casal e solteiro. Ficou claro, né? E aí ele continua: impureza, lascívia. A lascívia é o pecado na mente. Então isso é uma luta constante.
E hoje, irmãos, não é só homem, não, mulher tem isso. Muito problema de lascívia. Teve igreja que eu pastoreei que eu tinha mais problema de lascívia com as irmãs que vinham se aconselhar com a gente do que com os homens. Então eu entendi que isso pode ser regional, cultural, enfim, uma soma de coisas, né? Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia. O que é porfia? Nossa, eu não lembro agora. A outra Bíblia que eu tenho o significado, acho que porfia é quando você. Deixa eu verificar aqui. É quando na discussão eu ia falar contenda. Eu ia falar contenda, mas eu tava. Então, discussão. Juliano, dentro de casa tem muita discussão. Se há um ambiente de perdão e restauração, agora tem pessoa que discute por tudo, irmãos. Tudo é motivo de discórdia. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Obra da carne. Rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes, a respeito dessas quais vos falo, como já vos falei outrora. Os que as praticam não hão de herdar o reino de Deus. Irmão, só um parênteses aqui. O apóstolo Paulo fala assim: e outras coisas semelhantes. Então o que é outras coisas? Imagina que se ele fosse colocar cigarro, cocaína, maconha, mentira, tanta coisa que não ia caber. Por isso que ele fala em coisas semelhantes a essas. Eu até estava ontem conversando com o Dri, né, com o Márcio, eu comentei isso, né, que uma vez aconteceu uma situação, né, não vou abrir muito porque está até gravando, depois a turma vê. Aí a pessoa, não pode fumar, a Bíblia não fala de cigarro, fala assim, irmãos, coisas semelhantes a essas. Deu para entender o exemplo que eu dei? Né? Então tudo aquilo que me aprisiona, que eu não tenho controle, quando que eu sei que eu sou livre, irmãos? Quando eu consigo dizer não. Não é porque eu posso falar sim, é quando eu digo não e aquilo não pesa o meu coração. Dá para entender isso? Então tudo aquilo que eu não consigo dizer não, que eu não sou livre, faz parte das obras da carne. Ficou claro? Deu para entender? E aí no 22 ele vem, o apóstolo Paulo fala do fruto do Espírito, o fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, benignidade ou afabilidade, né? Bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, né? Então afabilidade ou benignidade, eu falo muito sobre isso, né? O que eu sou e manifesto o que eu tenho que ser, né? A bondade, né? Então, o que o fruto do Espírito vem fazer? Vem gerar o caráter de Deus em mim. Então, irmãos, ninguém com o Espírito de Deus pode colocar o caráter dele numa pessoa. Por isso que a gente costuma ensinar que tem a demonização e o endemoniado. O que é o demonizado que a gente fala? É a pessoa que ela pratica tanta maldade que o caráter dela é mau. Então não é que ela está endemoniada, ela tem um caráter maligno. Entendeu? É a diferença. Tem pessoa que fica endemoniada, que é terrível. Só que essa pessoa, depois da libertação, tem que tirar a demonização, o caráter demoníaco. Por isso que o apóstolo Paulo falou que mentia não minta mais. Aquele que roubava hoje trabalhe e viva com os frutos do seu trabalho. Então, essa mudança de caráter, que eu costumo falar que é o processo mais difícil dentro da igreja, que é necessário. Amém? Isso é o Espírito de Deus que vem fazer em nós. Amém? O Espírito de Deus nos dá dons espirituais. Eu não vou falar sobre os dons hoje. Por quê?
Porque, irmãos, eu tenho uma aula só de dons, um estudo só de dons e ministérios. Então eu vou deixar para algo específico, algo mais profundo para a gente tirar dúvidas. Ah, Juliana, eu queria saber que tal dom. Você vai deixar para a próxima aula, tá bom? Não é semana que vem, quando a gente for estudar dons e ministérios. E aí eu vou tratar cada um com toda, profundidade possível. Amém? E tem um texto que eu gosto muito. Abra comigo em Tessalonicenses. Você continua indo aí. É 1 Tessalonicenses. Cinco, 19. É um texto curto. Não tem na sua? Ah, não tem? Você estava em Romanos, continua indo Gálatas, um pouquinho para frente já chega. 5:19. Não apagueis o Espírito. Tem alguma Bíblia que pode estar, não extingueis o Espírito. É interessante quando ele fala de apagar, de extinguir. O que ele está querendo dizer? Que o Espírito de Deus pode ser apagado na minha vida. Irmãos, tem gente que fala assim, eu já vi vídeos, eu pesquiso sobre isso, a turma fala, isso não tem relação à salvação, não está falando de vida eterna, não está falando nada disso. Irmão, se eu pegar esse texto isolado, eu posso falar qualquer coisa para vocês. Mas o capítulo 5 de Tessalonicenses está falando o quê? Hã? Olha só que interessante aqui, irmãos. Eu quero achar um que seja bem... 4. Não, vamos ler o 8 aqui, ó. Vamos ler o 9 aqui que é mais claro. Mas o capítulo 5 inteiro está falando disso. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Você vai ler o capítulo inteiro, você vai ver que ele está falando da volta de Jesus. Ele está falando dos últimos dias. Ele começa falando isso. Ao versículo mais, acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O que? Por quê? Aí aqui, judia, né? Então, se o capítulo está indicando isso, está falando da volta de Jesus, da ira que ele vai manifestar, e ele está falando que eu posso apagar e extinguir o espírito da minha vida, que me convence do pecado, da justiça e do juízo, que manifesta o caráter de Deus na minha vida. Irmãos, como que esse texto não está falando sobre vida eterna? Você vai ver gente falando que não tem nada a ver com vida eterna, com salvação. Pelo menos lê o capítulo. Por isso que eu pego no pé de vocês, né? Vai pregar, não pega um texto isolado, porque senão você vai fantasiar o que você quiser. No Velho Testamento, lá em Êxodo 25, Deus dá o projeto da menorá para Moisés. Você lê com calma lá como ela deveria ser feita. A menorá, ela ficava na frente da cortina, que atrás dela tinha a Arca da Aliança. A menorá era feita de ouro batido, ouro puro. Ela tinha 7 bocais, um no meio, 6 e 6. Todos eles eram cheios de azeite e não podia faltar azeite. Esse azeite, de tempo em tempo eles tinham que limpar, porque ela criava uma borra ali, e aí o fogo não continuava.
Então a unção do Espírito tinha, o óleo, né? Aquele óleo que mantinha a menorá acesa, não podia parar de apagar, não podia ser apagada nunca. A menorá representa o Espírito de Deus. Ela tipifica o Espírito de Deus. Você crê nisso? Vamos ler na Bíblia isso aqui? Porque eu falo solto assim, né? Abra comigo em Zacarias, Mateus, aí você vem voltando, você passa em Malaquias, aí é Zacarias, tá? Zacarias 4. E o anjo que falava comigo veio novamente e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: o que vês? Eu disse: eu olhei e eis que um castiçal todo de ouro, com um vaso no seu topo, com 7 lâmpadas sobre ele, 7 canudos para 7 lâmpadas que estão no seu topo, 2 oliveiras junto a ele, uma do lado direito do vaso e outra do lado esquerdo. Então respondi dizendo ao anjo que falava comigo: que é isto, meu Senhor? Então o anjo que falava comigo respondeu e disse-me: não sabeis o que é isto? Eu disse: não, Senhor. Então ele respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui ele continua falando, né? Então o que ele está falando? Os dois que estão do lado lá, não vamos entrar no mérito da questão, porque aí uns falam que é o anjo do Senhor, outros falam que é a manifestação de Elias e Moisés, aí, né, já representando lá as 2 oliveiras. Aí não vamos entrar no mérito da questão, porque como o texto não explica, se a gente quer achar, né, vai achar pelo novo. Vocês concordam comigo nisso? Né? Agora o texto está falando, ele usa o candelabro e fala do Espírito manifestar algo que não seria por violência, que o Espírito do Senhor faria. O candelabro no Velho Testamento, o óleo que estava sobre ele, aquela chama queimando, representa o Espírito de Deus, que não podia ser apagado. Quando a gente vem comigo em Jeremias, em 1 Samuel 3, deixa eu ver se é isso mesmo. 1 Samuel, eu ia falar Jeremias, mas vamos. Ainda tenho mais um ponto para tocar aqui, eu quero deixar isso bem claro. 1 Samuel, capítulo 3. Quero ler do 1 ao 3. Vamos ler o 4 também. E o menino Samuel ministrava ao Senhor diante dele. E a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. Não havia nenhuma visão aberta. Tem alguma versão que está falando faltava a palavra do Senhor? Visão manifesta. Muito raro. E sucedeu naqueles dias, quando ele estava deitado em seu lugar, os seus olhos começavam a ficar tão turvos que ele não conseguia mais enxergar. Sono, né, irmãos? E antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir. E o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: aqui eu estou. Só aqui tá bom. Então o que estava acontecendo aqui? A palavra do Senhor, as visões, as manifestações de Deus estavam daquele jeito, porque o sacerdote estava corrompido. E por que ele estava corrompido? Ele não estava tratando com a casa dele. Os filhos estavam profanando as coisas de Deus. Aí, olha só como isso é sério, irmãos. Deus chama Samuel e fala para ele: eu vou matar os filhos de Eli, eu vou trazer juízo sobre a casa de Eli.
Agora, por que Deus não falou direto para Eli? Não podia falar, dar um sonho? Sabe por que não, irmãos? Porque Eli não era mais sensível à voz de Deus. Deus fala com o menino e não fala com o sacerdote. É horrível isso, né, irmãos? Não é preocupante? Hã? Não ouvi. Ali já tinha passado por Samuel. Ali já. E é interessante que o sacerdote caído ainda estava treinando o coração do menino, né? Olha, que ele continua falando aqui, ele vai perguntar: o senhor me chamou, né? Vocês continuam lendo aqui, vocês vão ver. Não te chamei, de novo acontece, aí ele se liga, né? Ó, acho que é Deus falando com você. Eu acho que eu já ouvi essa voz, né? Irmãos, é triste demais esse texto. O estado dele de sonolência mostrava o estado espiritual dele. Deus não podia falar com ele mais. E não podia falar porque a casa dele... Irmãos, por que eu pego tanto no pé? Eu falo que, né, o testemunho da gente começa em casa, a gente tem que... A nossa casa tem que estar bem, porque senão Deus não consegue falar com a gente, irmãos. E aí eu posso extinguir essa voz dentro de mim, sim ou não? Porque a Bíblia fala que sim. Isso pode interferir na minha salvação, sim ou não, irmãos? Lê 1 Tessalonicenses capítulo 5. Está falando disso da voz de Jesus. Ele está falando lá, né? Não deixe de orar, né? Vamos ver um pouquinho, né? Que o Tessalonicenses você perdeu, depois você acha. 5 do 15 em diante. Vede que ninguém deu mal por mal a ninguém, mas sempre seguiu o que é bom, tanto uns para com os outros, como para todos os homens. Aqui não é só no meio da igreja, é como para todos os homens. Tem gente que é um bom crente na igreja, mas fora da igreja é terrível. E aí ele fala no 16: regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E ora a Deus que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ele está falando aqui que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo pode se perder. Tem gente que fala que só a alma é salva. Esse texto aqui fala que o espírito tem que ser achado irrepreensível. A alma e o corpo, você entende isso? Então o Espírito de Deus nos conduz nisso. Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa. Né, o versículo 3 que a gente viu lá, a lâmpada estava prestes a se apagar, antes que ela se apagasse. Se você continuar lendo lá, você vai ver que vai dar ruim no final. Você vai ver Jeremias isso se cumprindo, né? Eu não vou entrar nos menores, lá quando der o estudo do tabernáculo a gente vai ver isso, tá? A gente vai preparar os slides de novo que eu perdi, né? Vamos restaurar tudo isso, né? Em nome de Jesus. Irmãos, será que dá tempo de eu falar sobre o batismo de fogo? 9h20, ou vocês querem deixar para a semana que vem? Hã? Vai ter que ir? Vamos encerrar e semana que vem a gente fala disso? Tudo bem para vocês? Amém? Disso que nós tratamos, alguém ficou em dúvida? Não? Eu vou encerrar aqui a gravação então, para quem vai estar assistindo, né? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.